Olá, meus irmãos, meus amigos. Graças a Deus estamos aqui, debaixo das infinitas misericórdias do Senhor, gravando estas mensagens, tentando transmitir mais conhecimento a você. Espero que a sua vida esteja sendo edificada, da sua família, daqueles que você tem compartilhado as mensagens. Vamos mostrar ponto por ponto, onde falamos sobre aqueles que foram iluminados. Hoje nós vamos dar uma sequência. Esse é o estudo bíblico. Fazer uma exegese de um texto para se compreender o que realmente a palavra está nos ensinando. Então nós vamos ver Hebreus capítulo 6, verso 4. O autor começa dizendo assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo. É impossível, ele está dizendo. Ontem nós vimos, impossível aqueles que já foram iluminados. Hoje nós vamos ver, é impossível aqueles que provaram o dom celestial. Ou seja, irmãos, a graça divina. Vamos ler alguns textos para conseguir compreender. A Bíblia, a própria Bíblia explica ela mesma. Tito capítulo 2, verso 11, diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você está observando o termo generalizado? Trazendo salvação a quem? A todos os homens. Então, ontem nós mostramos que ele foi iluminado. Jesus veio iluminar todos os homens. Ele está mostrando aqui agora que provaram o dom celestial, a graça divina, ela veio para todos os homens. Vou ler novamente, verso 2:11 de Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O termo é generalizado. Vamos ler Romanos capítulo 5, o verso 15 e o verso 18. Romanos 5, verso 15 e o verso 18 diz assim, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então a graça, o dom celestial veio sobre toda a humanidade. É o que o autor disse. É impossível aqueles que provaram do dom celestial. Veio para toda a humanidade. Lucas capítulo 3, verso de número 6. Lucas capítulo 3, verso de número 6, diz assim, e toda a carne verá a salvação de Deus. E toda a carne verá a salvação de Deus. Esta é a vontade universal, salvífica de Deus. É o desejo do Senhor para com toda a espécie humana. Foi isso que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 4. Ele estava tentando explicar que esse dom, provar do dom celestial, veio para todo mundo. 1 Timóteo 2, verso 4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora eu pergunto, todos serão salvos? Todos são filhos de Deus? Todos têm a vida eterna? Não, mas é a vontade de Deus. O Espírito Santo, que opera desde o início na conversão do pecador, é chamado de Hebreus 10, 29 de Espírito da graça. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, nós vamos ver agora em João, ele, em Hebreus capítulo 10, verso 29, ele é chamado de Espírito da graça. É ao Espírito da graça compete convencer o mundo do pecado. João 16, verso 8. Esse texto eu quero ler. João 16, verso 8, porque ele fala também generalizado, o mundo inteiro. João 16, verso 8, diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá quem? O mundo do
pecado. Há uma grande diferença, preste bem atenção, de convicção e arrependimento. Há uma grande diferença de convicção e arrependimento. Quantos se convencem de seus pecados, mas não se arrependem? Quantos entendem que erraram, mas não se arrependem? Quantos, depois de ouvirem a palavra, depois que foram iluminados, depois que provaram do dom celestial, compreenderam que tinham que tomar uma decisão, mas não se arrependeram, não tomaram a sua decisão? Isto, a pessoa tem convicção do seu erro, mas não tem salvação. Sabe por quê? Eles impedem que o Espírito Santo complete a obra de conversão. A obra de convencermos do pecado também é universal. Jesus disse que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Verso de João, capítulo João 16, 8. Ele convencerá o mundo inteiro do pecado. Então essa obra também é universal. Toda pessoa que comete certas iniquidades se convence de que errou. Por mais ruim que a pessoa seja, o pior ladrão, o pior traficante, a pessoa mais ruim desse mundo, ela tem aquele estado no momento da sua vida que ela sabe que ela está errada. Uma pessoa que usa drogas, ele sabe que a droga não serve. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo. O que é isto? É provar do dom celestial. Um perdido ele prova. Quantas vezes na minha vida eu provei do dom celestial, mas não tinha me arrependido? Não tomei a decisão final do arrependimento. Não me entreguei a Jesus Cristo. Quantas vezes? Uma criança, pode olhar, quando a criança erra, ela sabe que errou, quando você ensina e mostra. Nós adultos, quando nós erramos, nós sabemos que erramos. É o Espírito Santo. Mesmo perdido, ele sabe que errou. É o Espírito Santo. Isto provaram o dom celestial. O Espírito Santo veio e mostrou, provaram desta graça divina. Mas lamentável, muitas pessoas entendem que erraram, convicção do erro, mas não se arrependem. Continuam no caminho do inferno. Eram os crentes nominais de Hebreus 6. Eram os crentes de nome que ele estava mostrando. Eram os crentes que brincavam com Deus, que brincavam com as coisas sagradas. Eles zombavam de Deus. Esse tipo de crente nunca foi salvo. Esse tipo de crente vai queimar nas profundezas do inferno, porque não houve regeneração, não houve salvação. Tome cuidado. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Único. Ele é o perfeito, ele não é um mediador, ele é o mediador. Uma igreja não pode te salvar. As práticas de uma igreja, as ordenanças, ceia, batismo, não vão te salvar. Só Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé, vem dele, só ele. Se entrega hoje mesmo ao Senhor, você terá o teu nome escrito no livro da vida. Era impossível aqueles que provaram do dom celestial, aí nós vamos ver nos próximos dias, ser renovados ao arrependimento, porque eles rejeitaram, voluntariamente rejeitaram. Não seja um desses. Se arrependa e se entregue a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado, Deus, pela Tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando a crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.